Viu? Agora esta chamada está sendo gravada. Pronto, pessoal, ó, atendendo a um pedido da professora Ana, eu coloquei a nossa reunião para gravação, porque aí a gente tem esse material disponível para vocês posteriormente, quem quiser rever o tema, quem quiser replicar esse tema para uma discussão mais aprofundada, a gente coloca aí à disposição de vocês, tá? Então, pessoal, como eu ia dizendo, a escolha do tema se deu em relação ao aspecto de intimação, porque haviam muitas desinformações em torno das duas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, né? De forma que a gente entendia que a gente precisava trazer uma informação, como disse a própria professora Adriana, né? Trazer uma informação com seriedade, já que, de certa forma, isso faz parte do nosso papel enquanto integrantes aí da Ordem dos Advogados do Brasil. Em relação à citação, a questão é até um pouco diferente, pessoal, porque em relação à questão de citação, a gente precisaria até de certa forma, né, de um apoio de vocês, no sentido de disseminar um pouco a informação do que vai ser discutida aqui, porque tem muita empresa que não sabe exatamente as mudanças que houveram em relação à questão de citação judicial de empresas. E, em alguma medida, também, em alguma parte, existem algumas desinformações aí. Então, eu vou começar a fazer a explanação em torno disso, e aí eu me coloco à disposição de todos, ou durante a apresentação, se vocês quiserem fazer perguntas, ou se ao final vocês quiserem deixar para fazer as perguntas, eu estou à vontade de a responder aí as colocações de todos vocês, tá bom? Bom, pessoal, olha lá, ó. Quando a gente fala, vai abordar aqui o tema intimações judiciais, são informações que interessam aos advogados. Porque se eu estou falando de intimação judicial, é porque eu estou falando efetivamente de processos em andamento. Então, se eu estou falando de processos em andamento, estou falando dos advogados. Já quando eu entro no mérito da citação, vem a figura do domicílio judicial eletrônico, que é uma figura nova que foi criada também pelo CNJ, com o intuito de agilizar a citação de empresas. E uma vez citada, a empresa também pode acompanhar todas as intimações pelo domicílio judicial eletrônico. E diferente das intimações judiciais, que é um problema que envolve desconhecimento, no caso do domicílio judicial, o problema é que esse tema não está chegando nas empresas, pessoal. Então, tem muita empresa que ela não tem conhecimento efetivamente de obrigações que ela teria justamente a partir da criação desse domicílio judicial eletrônico, ó, e que eu vou deixar claro para vocês, não é facultativo, porque eu já ouvi de diversas pessoas, ouvi de uma cliente minha, na semana passada, dizendo assim, não, eu não me preocupei com isso porque eu ouvi dizer que era facultativo. Não, pessoal, o domicílio judicial eletrônico, ele não é facultativo, ele é obrigatório. Então, vamos entrar na nossa discussão, pessoal. Vamos começar pela parte de intimações processuais, que é aquilo que nos interessa diretamente como advogados. Qual é a situação que a gente tem, qual é a grande mudança de intimações judiciais? É que foi criado a figura do diário judicial eletrônico com o intuito de centralizar todas as intimações judiciais a partir de um único lugar. Talvez, e aí já é uma crítica pessoal minha, depois os demais colegas aí também podem se colocar nesse sentido, o problema é que nós estamos criando a figura de um local centralizado para as intimações, mas sem acabar com todos os outros locais que são separados aí de diversas justiças diferentes, de diversos estados diferentes. Então, o que aconteceu é que a gente tem uma quantidade muito grande de locais onde estão sendo publicadas intimações. E essa foi uma preocupação do CNJ, pessoal. O CNJ entendeu, e aliás, tinha que regulamentar algo que já era previsto no próprio Código de Processo Civil, no sentido de que deveria existir um único termo inicial para a contagem dos prazos que vão envolver as intimações. Então, qual era a realidade que a gente tinha? Então, presta bem atenção. Como eram as intimações judiciais até então. Então, quando a gente falava de intimação judicial, pessoal,
Nós estávamos falando efetivamente, olha lá, ó, de diários de justiça, mas quantos diários de justiça, pessoal? Vários. Tem diários de justiças diferentes, né? Da Justiça Estadual, da Justiça Federal, considerando que cada estado tem o seu próprio diário de justiça. Na Justiça Federal, você tem a separação da Justiça Federal comum e a Justiça Federal especializadas. Então, eram vários diários de justiça. Como é que nós, advogados, fazíamos para ter acesso a todas essas... Como é que nós, advogados, fazíamos para ter acesso a todas essas informações, pessoal? A gente dependia desses serviços normalmente de recorte. A maioria dos advogados acabava fazendo uso desses serviços de recorte. Os mais conhecidos era o serviço de recorte da própria OAB, que muitos de nós utilizamos hoje, né? E, além disso, os serviços da Associação de Advogados de São Paulo, principalmente para nós que estamos aqui em São Paulo. Mas existem vários outros serviços de recortes, né, espalhados aí pelo Brasil afora. Então, isso, na verdade, não era uma coisa boa, era uma coisa ruim, né? O que essas entidades, como a OAB, a ASP, faziam no sentido de procurar instrumentalizar o advogado, era reunir tudo isso numa única informação que iria para você captada de vários diários de justiças diferentes. Agora, é claro que você também poderia, caso fosse do seu interesse, você próprio fazer a sua pesquisa no diário de justiça local. Mas aí, é claro, se você está atuando em um único tribunal de justiça, por exemplo, no de São Paulo, era fácil você ter acesso a essa informação. Se você queria, eventualmente, você milita só na área trabalhista, você procura o Diário de Justiça específico, onde vem as publicações da Justiça Trabalhista. Mas veja, pessoal, era um trabalho relativamente hercúleo. O que o CNJ resolveu fazer, então? Ele criou essa figura do Diário Nacional Eletrônico. Na verdade, ele já existia, pessoal. Ele só era subutilizado, mas com uma proposta. Com a proposta de se unificar todas as intimações processuais. Reunir em um único lugar todas as notificações. Então, você não correria o risco, você principalmente que tem atuações dispersas, né, em várias justiças, em vários estados, você não corria o risco de perder, eventualmente, uma intimação se aquele serviço de recorte a que você aderia, ele acabava falhando. E alguns até pecavam pelo excesso, né? Se vocês, quem aí recebe as intimações via OAB, a OAB, na verdade, ela faz por aproximação. Então, você não recebe só as suas intimações, né? No meu caso, por exemplo, Sérgio Gabriel. Imagine vocês quantas pessoas, por incrível que pareça, se chamam Sérgio Gabriel. E aí tem o Sérgio Gabriel da Silva, o Sérgio Gabriel de Oliveira, e assim sucessivamente. Eu recebo de todos, mas o intuito da OAB foi no sentido de tentar não permitir que escapasse nenhuma intimação processual. O CNJ também pensou nisso, e resolveu, então, unificar todas as intimações em um único local. Bom, a partir daí, pessoal, como passa a ser, então, as intimações judiciais? Elas vão continuar sendo publicadas, mas agora a publicação que serve de referência para a contagem do seu prazo, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês algumas publicações, são aquelas que eventualmente são publicadas no Diário Judicial Eletrônico, DJNE, pessoal. Inclusive, por curiosidade, né, um colega me revelou que ele falou, mas eu estou recebendo muitas publicações agora. Por quê, pessoal? A gente continua utilizando os nossos serviços de recorte, né, de intimações. Então, a gente continua utilizando da OAB, continua utilizando da ASP, para quem eventualmente é associado da ASP, ou se você tem outro serviço. E aí, o que esses serviços fazem? Eles continuam pescando em todos os diversos diários de justiça espalhados por aí e mandam tudo para você. O grande problema é que já não te interessa mais, desde o dia
15 de junho, já não te interessa, perdão, 16 de maio, né? Não te interessa mais as publicações de intimações que vêm dos vários diários de justiça. Por quê? O fato de ter sido publicado nesses diários de justiça não determina o início da contagem do prazo. O que vai determinar o início da contagem do prazo é só a publicação que sair no Diário Judicial Eletrônico Nacional. Então, é isso que interessa para a gente, pessoal. Não é mais aquela variedade que saía. E eu já vou mostrar, inclusive, para vocês já, como vocês podem identificar isso. Agora, olha uma coisa. Nesse site que está aí, que é o comunica.pje.jus.br, você tem, então, a página do Diário Judicial Eletrônico Nacional. É essa página que você tem aí. Caso você queira fazer uso dessa página, não é exatamente a forma mais simples de você verificar uma intimação processual, mas caso você queira checar nessa página, você vai simplesmente, em primeiro lugar, você vai escolher o estado que você queira procurar. Então, por exemplo, vocês viram que eu marquei na seta o estado de São Paulo, né? E aí, a partir do momento que você clicar no mapa, no estado de São Paulo, vai aparecer todos os diários de justiça que são publicados para advogados que tenham atuação em São Paulo. E aí você pode clicar no diário específico, aí vocês estão vendo que nessa página tem o do Conselho da Justiça Federal, tem o do STJ, por exemplo. Então você clica nele para você pesquisar eventuais intimações que te interessam. Tem ainda na própria página, né, do Diário de Justiça Nacional, tem uma forma mais simples ainda, que é você ir naqueles 3 pontinhos que estão no canto superior da tela, e aí você vai abrir essa página de pesquisa. Nessa página de pesquisa, você procura esse item comunicações. Quando você clica nesse item comunicações, ele abre essa página de pesquisa. E aí é possível você pesquisar intimações por nome da parte, por número de processo, o que é mais fácil, inclusive, pelo número de OAB do advogado, pelo nome do advogado. Aí você coloca o dado que você quer, clica em pesquisar e ele traz todas as intimações. Isso, pessoal, é claro, é para alguém que não tem nenhum serviço de disponibilização de recorte, porque se você tiver o serviço de disponibilização de recorte, isso vai continuar chegando a você de qualquer forma. Então, você não precisaria sair fazendo essa pesquisa. Mas para quem não tem aí disponibilizado um serviço de recorte, essa parte da página do Diário Eletrônico, do Diário Judicial Nacional Eletrônico, é a parte mais simples de você pesquisar, tá? E como eu vou disponibilizar esse material, vocês vão ter o link depois para vocês acessarem a página do DJNE, tá? Bom, agora, olha uma coisa, pessoal. Qual passa a ser o parâmetro? Porque, como eu vou mostrar algumas publicações de intimações judiciais, então, para você entender qual passa a ser o parâmetro exclusivo, portanto, não tem outro para contagem de prazo, pessoal, é a publicação no Diário de Justiça Nacional Eletrônico, é o DJNE. Não importa mais, pessoal, os vários diários de justiça espalhados pelo Brasil. O problema é que nós estamos recebendo intimação deles, mas eles não servem mais como parâmetro. E aí é claro que a partir do que você verifica qual o dia que foi a publicação no diário, no DJNE, aí você vai pegar a lei processual que se aplica ao seu caso concreto, pode ser o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a CLT, ou alguns prazos previstos em legislações especiais, como é o exemplo da Lei 11.101 de 2005, que tem regras próprias. Então, você vai pegar a forma de contagem da lei processual específica e usar como parâmetro a data de publicação no DJNE. Então, olha uma coisa aqui, ó. Para aqueles que eventualmente estão recebendo aí as intimações dos vários diários de justiça, vai vir dessa forma que você está vendo aqui. Então, essa daqui, para quem eventualmente conhece, né, os vários advogados que estão aqui na nossa live já conhecem, essa é uma daquelas publicações que sai exatamente pelo serviço de recorte da OAB. Então, vocês estão vendo pela seta aí que
eu mostrei para vocês que essa publicação, ela está sendo feita no Diário da Justiça do Estado de São Paulo. E olha lá, ela saiu no Diário de Justiça de São Paulo. Então, essa publicação, ela serve como parâmetro para a contagem do prazo dessa intimação? Não serve, pessoal. Porque só a partir do momento que essa informação for publicada no Diário de Justiça Nacional é que vai fluir o prazo. Então, aí, olha o exemplo, aqui já é uma outra publicação, ela também vem do Diário de Justiça do Estado de São Paulo, mas olha onde ela foi publicada. Agora ela foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Então, essa sim, essa publicação seria o nosso parâmetro para fins de contagem. Então, se eventualmente eu estivesse falando aqui de um caso específico regido pelo Código de Processo Civil, então a data de publicação aí, que foi 17 de junho, de acordo com as regras do Código de Processo Civil, é que seria o parâmetro para a gente contar o prazo. Então, eu excluo o dia da publicação, que é o dia 17, verifico qual é o primeiro dia útil após o dia 17 de junho, que no caso vai ser 18 de junho, e é a partir do dia 18 de junho, então, que está fluindo o prazo. Então, se vocês pegarem esses dois comparativos aqui, ó, essa anterior, que a publicação se deu apenas no Diário de Justiça de São Paulo, ela não é parâmetro para a contagem de prazo. Agora, se eu venho para essa segunda, como ela foi publicada no Diário de Justiça Nacional, no DJNE, ela é o parâmetro para a contagem do prazo. E aí é muito engraçado, porque eu tenho conversado com vários advogados, tem advogados que estão ficando assustados um pouco com isso. Porque ele vê a intimação lá no Diário de Justiça do Estado, aí ele fala assim, eu não vou correr o risco não, eu vou contar o meu prazo a partir dessa publicação. E aí tem gente que está cumprindo por conta disso. E um outro incômodo que está gerando para a gente, acho que todos os colegas aí estão sentindo isso, é o fato de você receber publicações ainda dos diários de justiças, os anteriores, os que eram parâmetros anteriores para a contagem. Então é um incômodo, porque você vê a mesma publicação, às vezes 2 ou 3 vezes. Então, por exemplo, para quem usa o serviço de recorte da Associação dos Advogados e da OAB, você está vendo a publicação 4 vezes, pessoal. Você está vendo 2 vezes pelo serviço de recorte da OAB, uma pelo Diário de Justiça Local e a outra pelo DJNE, e você vê 2 vezes na ASP. Então, gera um certo incômodo que parece que a gente vai imaginando assim, determinadas situações estão sendo publicadas várias vezes. Não, na verdade é que são publicações distintas, né? O problema é que elas estão se repetindo. Então, eu quero acreditar que num futuro próximo, esses serviços de publicação de recortes, eles vão acabar centralizando também só as intimações realizadas pelo DJNE. Tudo é uma questão de popularização dessa ferramenta em si, tá? Então, em relação à intimação processual, pessoal, o que mudou é exclusivamente isso, o início de contagem. Então, não vale mais as publicações pelos diários de justiça, vale as publicações feitas pelo Diário de Justiça Nacional, o DJNE, tá bom? Agora, a mudança mais substancial, eu diria que está na citação de empresas, pessoal. E aí, aquele meu pedido a vocês, que vocês comecem a trabalhar um pouco mais, junto com a gente, a divulgação dessa informação. Eu vi que quando eu falei disso lá no início, né, na abertura, várias pessoas se manifestaram aí, e é uma realidade mesmo, pessoal. Aí, nesse caso, o problema não é com os advogados, é com as empresas. E eu acho que o papel do advogado, então, nesse caso, é dar o devido esclarecimento para as empresas que não foi dado, nem por parte do poder público, pessoal. Então, eu acho que o poder público não fez uma forma de divulgação que pudesse atingir plenamente as empresas, e também, por outro lado, não houve aí uma divulgação maior em relação aos contadores, em especial, que tinham acesso a essa informação toda vez que eles acessavam o site da Receita Federal. Então, vinha a notificação no acesso do site da Receita. A questão é,
se isso foi repassado para os clientes ou se isso não foi repassado. Inclusive, vou aproveitar, né, chamar a atenção de vocês, está presente aqui também na nossa live a doutora Cristiane Furque, né, minha colega, inclusive, de docência. A doutora Cristiane, ela é a nossa diretora da ESA, OAB Lapa, e ela já programa um curso, pessoal, inclusive um curso com aspectos práticos, né, para a gente entender como é que funciona na prática, com ferramentas, inclusive, a questão de intimações e a questão das citações através do domicílio judicial eletrônico, tá? Então, segurem aí que vem mais novidades por aí, a previsão, inclusive, agora para o mês de julho, que é um mês que dá para atingir tanto os colegas da advocacia, quanto os estudantes de direito, considerando aí o período de férias, né, principalmente aqueles que já estão da metade para o fim do curso, então já podem aproveitar e acessar aí o nosso curso, tá certo, pessoal? Então, eu vou divulgar, assim que ficar pronta a programação disso, junto com a doutora Cristiane, eu vou divulgar as informações sobre esse curso para os interessados, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Como é que funciona um pouco o domicílio judicial eletrônico? Ele veio, de certa forma, pessoal, para agilizar um pouco a questão que envolve a prestação jurisdicional. Por quê? Como funciona a citação das empresas, pessoal? Vocês sabem disso, quando você entra com uma ação judicial, você vai pedir a citação por uma das formas disponíveis na própria legislação. Então, você vai começar lá pela citação por carta, se eventualmente ela não der certo, você vai tentar a citação por oficial de justiça, se não der certo, é que você vai buscar a figura da citação por edital. A ideia do domicílio judicial eletrônico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça foi no sentido de já ter uma ferramenta de comunicação direta entre poder judiciário e empresas. Então, quem passaria a fazer a citação seria o próprio Poder Judiciário através do domicílio judicial eletrônico. E aí, nasce uma primeira desinformação, pessoal. Eu já ouvi algumas pessoas, né, como eu citei para vocês, uma cliente minha mesmo, ela trouxe, eu fui procurá-la para conversar sobre isso, e aí, antes que eu pudesse explicar para ela, ela já me disse, mas esse negócio do domicílio judicial eletrônico é facultativo. E, aliás, o contador até me disse uma coisa, falou, é melhor a gente não se cadastrar, porque se a gente se cadastrar, vai chegar mais rápido às citações judiciais. Bom, e aí eu fui explicar para ela que agora tem multa, né? Não é uma questão de querer ou não querer se cadastrar, é que se você não se cadastrar e não tiver uma justificativa, isso vai implicar em multa e a gente vai ver aqui, pessoal. Então, para acabar primeiro com essa desinformação, o domicílio judicial eletrônico, ele é obrigatório para todas as empresas, sejam empresas públicas, né, as chamadas estatais, sejam as empresas privadas. Para quem não sabe, como eu sou professor de direito empresarial, eu também vou aproveitar para fazer uma outra correção aqui, né? Algumas pessoas falam assim, mas nesse caso, só pessoa jurídica é que precisa se cadastrar no domicílio judicial eletrônico. Então, para também a gente desfazer esse mito da pessoa jurídica, pessoal, quando nós falamos em exercício da atividade empresarial, portanto, a gente está falando de empresa, basicamente nós temos duas formas de registro de empresa. Ou eu vou registrar uma sociedade empresária, que pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade anônima, e aí quando eu estou registrando uma sociedade, na verdade, vai ser constituída, por conta do registro dessa sociedade, vai ser constituída uma pessoa jurídica. Mas, quando eu faço o meu registro na junta comercial como empresário individual, eu não sou uma pessoa jurídica, ao contrário do que muita gente imagina, pessoal. Muita gente acha que o empresário individual é uma pessoa jurídica porque ele também tem um CNPJ, mas ele não é pessoa jurídica, ele é pessoa física. A resposta para isso, pessoal, está no artigo 44 do Código Civil.
O artigo 44, ele traz um rol taxativo de pessoas jurídicas e não inclui nesse rol o empresário individual. Então, ele é uma empresa, mas ele não é uma pessoa jurídica. É por conta disso, isso aparece em um dos pareceres do CNJ, que ao invés de eles usarem o termo pessoa jurídica, na resolução 455, eles usaram o termo empresa, que era para depois, quem é empresário individual, não poder apresentar como justificativa que ele não fez a inscrição nele no domicílio judicial eletrônico, porque ele não é uma pessoa jurídica. Então, eles usaram genericamente o termo empresa. Então, o termo empresa serve para todo mundo que está praticando uma atividade empresarial, seja na forma de empresário individual, seja na forma de sociedade empresária, que vai, portanto, gerar a constituição de uma pessoa jurídica. Agora, para quem o domicílio judicial eletrônico é facultativo, pessoal? Para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, e que aí também há uma desinformação. Então, se você advoga para um condomínio, o condomínio não está obrigado a se registrar no domicílio judicial eletrônico. Uma associação, uma fundação, um partido político, uma organização religiosa. Então, todas essas entidades que são consideradas pessoas jurídicas sem fins lucrativos, elas têm apenas a inscrição facultativa. Claro, a partir do momento que ela fizer a inscrição, ela aderiu ao sistema e vai ter que se submeter à regra de contagem de prazos do sistema. Agora, ela não se inscrevendo no sistema, ela não está submetida à multa a que as empresas estão, caso não façam a inscrição e não tenham uma justificativa para dizer por que não atendeu a citação ou por que não estava cadastrada no domicílio judicial eletrônico, tá? Então, vamos entender isso um pouco melhor. Como saber, primeira coisa, né? Como saber se uma empresa está cadastrada ou não no domicílio judicial eletrônico? E aí, eu particularmente tenho uma preocupação, pessoal. Na Receita Federal, tem muita empresa que tem lá como e-mail de contato o e-mail do próprio escritório de contabilidade. E eu já verifiquei que algumas empresas foram cadastradas pelo contador com esse e-mail que está lá na contabilidade. Então, quem vai receber a citação é o escritório de contabilidade, não a empresa de uma forma direta, como deveria ser. Então, essa é uma primeira preocupação que a gente deve ter. Então, o que nós precisamos orientar todo mundo que pratica atividade empresarial a fazer, pessoal? Entrar no domicílio judicial eletrônico, né? Essa página que vocês estão vendo aqui. Quando você coloca lá no Google domicílio judicial eletrônico, você vai cair aqui exatamente nessa página. No material que eu vou disponibilizar para vocês, tem o link, inclusive. Quando você entra na página do domicílio judicial eletrônico, tem um link para acesse. Então, clica nesse link, acesse, e você vai entrar aqui nessa página de acesso ao domicílio judicial eletrônico. E aí, então, você coloca lá o dado de contato da empresa, o CNPJ dela, e você pode entrar tanto com a sua senha do gov.br, como você pode entrar com certificado digital. Então, a partir do momento que você entra no sistema, se a empresa já estiver cadastrada, vai aparecer o seu cadastro, inclusive com a possibilidade de você corrigir dados que não estejam corretos. Agora, se eventualmente você tentou acessar e você não está cadastrado, ele vai informar que não existe cadastro e você pode efetuar o cadastro naquele momento. Então, o que a gente precisa, todo mundo que trabalha com empresa e todo mundo que tem cliente que é empresa, é verificar se todos os seus clientes estão cadastrados. Se não estiverem, é o caso de vocês orientá-los a cadastrar. Para aqueles que já estejam cadastrados, é importante entrar no cadastro, checar o e-mail de cadastro, para nós entendermos exatamente qual é o e-mail que está cadastrado lá, pessoal. Porque Professor, esse e-mail... Opa, diga. posso perguntar? Claro que pode. Dá licença, meu nome é Marina Medalha, eu estou aqui acompanhando, aí eu coloco lá o CNPJ da pessoa, mas eu entrei com a minha certificação digital como advogada, é isso? Não, teria que ser, se for entrar com certificado digital ou com gov.br, tem que ser o da própria empresa.
Então, vocês é que vão ter que pedir para a empresa fazer essa pesquisa para saber se ela está devidamente cadastrada. Toda empresa tem um certificado digital que é obrigatório pela Receita Federal. Então, pedir que ela acesse o domicílio judicial eletrônico com certificado digital para verificar se ela está cadastrada. Então, aí é aí que vai a questão do contador, que geralmente eles fazem tudo isso com a certificação dele e acaba que a gente fica sem saber como consultar isso daí. Exatamente. A Márcia, ela levantou a mão. Márcia, você quer falar alguma coisa? Vamos ver se a Márcia tem alguma coisa para contribuir nesse sentido. Obrigada, professor. Oi. Imagina. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. E quando a empresa, por exemplo, ela é uma empresa que já que é falida, como é que funciona? Vai ser um cadastro para massa falida e um cadastro... Não, é porque assim, olha, se ela já está falida, na verdade, ela não existe mais. De acordo com o artigo 99 da Lei 11.101 de 2005, a partir do momento que o juiz decreta a falência de uma empresa, ele oficia a junta comercial e a junta comercial faz a dissolução do registro daquela sociedade. Tanto que quem entrar no site da junta para pesquisar aquela empresa que já teve a falência decretada, já vai constar lá a determinação de falência por ordem do juiz de determinado estado. E aí, consequentemente, aí eu não tenho mais como sujeito de direito a pessoa jurídica. O sujeito de direito daqui para frente passa a ser a massa falida. Então, por exemplo, se a empresa chamava Mundo da Lua Limitada, então a pessoa de direito agora é a massa falida de Mundo da Lua Limitada. No entanto, a resolução do CNJ, ela não contempla a obrigatoriedade de cadastramento de massa falida. Não consta a obrigatoriedade do cadastramento por parte de massa falida, viu, Márcia? Perfeito. Obrigada. Boa noite. Imagina. Então, olha que interessante essas colocações, né, pessoal? Então, veja, ó, uma preocupação é a gente verificar se a empresa estaria ou se a empresa não estaria cadastrada, mas depende do certificado judicial, do certificado digital dela. E a outra é, uma vez cadastrado, precisaria se verificar qual é o e-mail de cadastro, né? E aí aquela preocupação que vocês trouxeram aí, é que muitas vezes todo esse controle da empresa está exclusivamente na mão do contador, o que nem sempre é positivo, pessoal, até porque contador, na maior parte dos casos, ele é um terceirizado. Amanhã ou depois pode haver um rompimento de contrato entre o contador e a empresa. Então, o ideal seria a empresa retomar o controle, pelo menos, desse aspecto, tá, pessoal? Então, seria... É um bate-papo. Aquilo que eu falei para vocês, né, que eu fiz lá com a minha cliente a semana passada, seria uma coisa interessante para vocês fazerem com os clientes de vocês, que são empresas. Ou até você preparar um informativo, né, e encaminhar esse informativo para os seus clientes que sejam empresas. Então, a primeira coisa é ele retomar o controle do e-mail que eventualmente vai ser cadastrado no domicílio judicial eletrônico. Então, vamos avançar até, porque na medida que a gente avança, vocês vão entender qual é a necessidade que a gente tem em relação à preocupação com isso. Então, olha lá, ó. Como passa a ocorrer a citação das empresas a partir do momento que ela é cadastrada no domicílio judicial eletrônico, pessoal? Quando alguém ingressar com a ação, o juiz, ao determinar a citação, vai determinar a citação prioritariamente pelo domicílio judicial eletrônico. Então, vai ser encaminhado um e-mail com a carta de citação para o e-mail constante no domicílio judicial eletrônico. Nesse e-mail vai ter aqueles botões para você clicar. Um botão é para você confirmar o recebimento. Então, se eventualmente a empresa clicou naquele botão de confirmação, pessoal, como vai ser feita a contagem de prazo para a contestação dessa ação? Então, a partir do dia que ela confirmou, vai se contar 5 dias úteis. Então, veja, isso independe
de que lei processual nós vamos falar, tá, pessoal? Isso é só a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, a partir do e-mail a partir do e-mail que ela confirmou aquele e-mail de citação pelo domicílio judicial eletrônico, flui o prazo de 5 dias úteis. A partir do 6º dia, então, é que se aplica a contagem processual de acordo com as regras processuais pertinentes àquela ação. Então, Código de Processo Civil, CLT, Lei 11.101 de 2005, por exemplo, tá? O problema está na não confirmação, pessoal. Porque a partir do momento que a pessoa espontaneamente não confirmar, o que vai acontecer? E há 2 formas de não confirmação, pessoal. A recusa ou então a não resposta. Então, se você recusou ou não respondeu o e-mail de citação eletrônica, então vai ser considerado não confirmado. Nesse caso, vai ocorrer o prazo de 10 dias, só que, olha o cuidado, não são 10 dias úteis, pessoal. São 10 dias corridos. Recebeu o e-mail, a partir do dia seguinte, estão correndo 10 dias corridos. Passado esses 10 dias, isso para empresas públicas, vai começar, então, vai se fazer a citação por uma daquelas formas convencionais de citação, por carta, por oficial de justiça ou por edital. E no caso das empresas privadas, a regrinha só muda assim, ó, o prazo não corre. Se eventualmente a empresa, ela recusou ou ela não respondeu, não está contando o prazo para ela. Então, o juiz vai esperar passar o tempo de resposta, os 5 dias, passou o tempo de resposta, vai mandar citar aquela empresa. E olha o que acontece então, pessoal. Ela vai ser citada pelos meios convencionais. Então, tá aí, ó, o 246, parágrafo 1º A, tá falando. Ela vai ser citada por correio. Opa, desculpa aí. Ela vai ser citada por correio, ela vai ser citada por oficial de justiça, ela vai ser citada por edital, e aí, quando ela for citada, na própria carta de citação, além de ter a advertência para ela responder à ação, também haverá uma advertência para ela justificar ou o não cadastramento no domicílio judicial eletrônico, ou a recusa, se houve a recusa da citação pelo domicílio judicial eletrônico. Quando vier, então, a contestação com a resposta, virá, então, a decisão do juiz sobre aplicar ou não a multa. E a multa corresponde a 5% do valor da causa, né? A doutora Ana Lúcia, ela está colocando aqui, temos que alertar sobre as respostas automáticas de inteligência artificial. É verdade, né? Isso é um cuidado. Aliás, pessoal, eu diria para vocês, aí pegando um gancho, né, no que a doutora Ana falou, o ideal seria, inclusive, que a empresa, ela criasse um e-mail específico para isso. Por que eu digo criar um e-mail específico? Porque aí nesse e-mail, a gente não coloca... não ativa nele a chamada resposta automática, ou a chamada resposta por meio de inteligência artificial, que alguns provedores estão disponibilizando para a gente hoje. Então, você deixa sem resposta automática, um e-mail que a empresa deve criar especificamente para essa finalidade, também para não correr o risco de encher a caixa de mensagem e não ser possível a entrada do e-mail naquela caixa. Então, esse seria o cenário ideal, porque, pessoal, daqui para frente, exceto para o estado do Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, o prazo para inscrição no domicílio judicial eletrônico, ele foi prorrogado para 15 de setembro. Nos demais, já está em vigência o domicílio judicial eletrônico, pessoal. Então, na verdade, ele está em vigência há um mês. Então, o que vai acontecer daqui a pouco é que as empresas vão começar a receber citação e com a advertência de justificar, ou porque não estão inscritas, ou porque recusaram ou não responderam o e-mail de citação eletrônica. E vão começar as aplicações de multa, pessoal. Então, isso vai ser uma situação, assim, bastante comum daqui para frente.
E aí é claro que cada empresa vai precisar passar pela experiência negativa para saber que ela tinha que cumprir isso. Então, é nosso papel, enquanto advogados, alertar as empresas nesse sentido, tá? Pessoal, da minha parte, eu queria fazer essa apresentação. Eu vou deixar alguns minutinhos essa tela aí para vocês, porque tem um QR Code dessa apresentação. Então, você pode aproximar aí a câmera do seu celular nesse QR Code para você baixar essa apresentação. E para quem está nos grupos da OAB, eu vou disponibilizar o material lá nos grupos da OAB. E eu queria agora também abrir aí, franquear a palavra para vocês, para a gente eventualmente fazer as discussões. Ó, doutor Elmo, eu aqui agradeço, por favor, eu que agradeço, viu? Olha, diga lá, meu querido. Preciso ir embora. Gostaria de ficar aqui para ouvir os debates, que é sempre muito interessante ouvir as colocações dos colegas, dos estudantes, né, de outros professores que tem aqui no grupo. É sempre muito gostoso essa troca de interação, né? Assim, essa interação, melhor dizendo. Mas, infelizmente, eu tenho que sair, eu tenho que ir lá para o auditório, que hoje tem banca. O senhor sabe o que eu estou falando, né? Sim, com certeza. Olha, é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente, viu, doutor? O prazer foi todo meu. Muito obrigado, excelente aula, excelente explicação. É o que eu disse aqui, não estou sendo piegas, eu ouviria por horas, pena que não dá. Olha aí, mas doutor Elmo, quem sabe o senhor estará conosco, né? No curso que a doutora Cris está fazendo aí, a ESA, olha, pessoal, fiquem todos antenados. Esse é minha colega. A ESA da OAB Lapa, a doutora Cris, ela está hoje... minha colega de faculdade, acredita? Um curso prático, pessoal, sobre isso. Então, tem novidades agora para o mês de julho, se Deus quiser. Sim. A Cris eu estou querendo assistir a do EPROC, que eu não consegui ainda. Somos dois. Eu não consegui. Acho que o senhor não me ouviu. A Cris foi minha colega de faculdade. Que bom. Eu não vou falar quando para não entregar nossas idades aqui. Depois ela me mata. Lúcia, nossa querida doutora Ana Lúcia, queira conversar com o nosso público, por favor. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Amor, vai com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. É uma honra estar com vocês aqui. Realmente, essa explanação do doutor deixou a gente aqui com umas pulgas atrás da orelha, né? Vamos ter muito mais trabalho agora. Isso é bom, né, doutor? Pessoal, eu não falei para vocês, mas a doutora Ana Lúcia, ela faz parte da diretoria da OAB Lapa, né? É uma das nossas diretoras aí. A seu dispor. Sou secretária, se precisar, só chamar. Tá bom? À disposição de todos vocês. Que bom, que bom. Obrigada, viu, professor? Imagina, eu que agradeço. Doutora Márcia queria fazer uso da palavra. Doutora Márcia. Oi, doutor, desculpa, eu não abaixei a mão, já falei. Já falou, era a notificação da outra vez. Ó, a Melissa está pedindo o QR Code novamente, eu vou colocar aqui, Melissa. Espera aí. Deixa eu abrir aqui no outro computador. Enquanto isso, pessoal, está aí aberta a palavra para vocês, né? Se eventualmente alguém fizer alguma colocação. Eu acho que o nosso papel agora, né? A Cíntia e a Sandra querem falar. Cíntia, quer fazer uso da palavra? Cíntia, você nos ouve? Doutora Cíntia, cadê você, doutora Cíntia? Ou doutora Sandra, né, que também está aí com a mão erguida, pode ser a doutora Sandra também? Só uma dúvida, professor, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu trabalho num escritório de advocacia, só para ver se eu me localizei direito, tá? Nós somos, assim, representantes de um cliente. O cliente vai ter que fazer e colocar a nós nesse cadastro, ou não? Nós colocamos o cliente, mas o cadastro é nosso. Não, na verdade, o cadastro é do cliente. O domicílio judicial eletrônico, ele pertence à própria empresa. Por isso que ele deve ser feito com certificado digital da própria empresa
ou ela vai ter que cadastrar uma senha. Nós, advogados, nós vamos fazer apenas a orientação nesse sentido. E aí, o que eu falei, né, a preocupação que a gente tem que ter, ela é em dois sentidos. Uma preocupação é que tem empresas que não estão cadastradas. Então, aí o ideal é que a própria empresa, né, efetue o seu cadastramento através do uso do certificado digital, e que, aí vem a segunda preocupação, né, pode ser que ela já tenha sido cadastrada por um contador, e o contador cadastrou um e-mail lá para o certificado, um e-mail para o domicílio judicial eletrônico. Sim. O ideal é que nesses casos em que ela já foi cadastrada pelo contador ou que ela vai se cadastrar, a minha sugestão, pessoal, até por uma colocação muito bem feita aí pela doutora Ana Lúcia, é que o ideal é que seja criado um e-mail específico para isso. Por exemplo, vamos brincar aqui, citação@.gmail.com. Por quê, pessoal? Porque esse e-mail ele não deve ter resposta automática, seja por inteligência artificial, seja por mecanismo da própria plataforma, e também não pode se correr o risco de ser um e-mail que a Caixa venha encher e aí passe a recusar automaticamente os e-mails. Então, por isso que o ideal é que não seja misturado com um e-mail que já é utilizado para atividades regulares dos administradores da sociedade ou de contato com a própria empresa. Então, o ideal seria se criar um e-mail específico para isso. Criamos um e-mail específico. Se ela não está cadastrada no domicílio judicial eletrônico, nós vamos orientá-la no sentido de se cadastrar e cadastrar esse e-mail. Se eventualmente ela já foi cadastrada pelo contador, a gente deve orientá-la no sentido de atualizar esse cadastro para substituir esse e-mail. E daí para frente, é a empresa ter aí a orientação no sentido de que, regularmente, ela deve acompanhar esse e-mail para verificar se existe alguma citação judicial através desse e-mail, tá? É isso. Obrigada, professor. Imagina que é isso. Cíntia está por aí? Marina? Oi, professor. Mais uma perguntinha, mais Claro. uma dúvida. Quando ela faz o cadastro com seu e-mail específico e ela não é automático essa confirmação, até quanto tempo tem para ela confirmar o recebimento? Então, no Porque tem o caso... problema da multa, né? Isso. No caso de empresa privada, qual é o critério? Aliás, isso não vem escrito de forma expressa na resolução, mas tem uma consulta que foi feita ao CNJ, e a conselheira que fez a resposta, ela orienta o seguinte, ela sugere que, nesse caso, ou a empresa, digamos que ela não acompanhou o e-mail, ela sugere que o juiz deve aguardar os 5 dias úteis antes de adotar uma outra forma de citação. Ou, se já houve a recusa imediata, a partir da recusa o juiz já pode determinar outra forma de citação. Mas, então, em tese, pela consulta, o prazo seria o prazo de 5 dias úteis, no caso de omissão. Não houve resposta àquele e-mail no prazo de 5 dias úteis, o juiz já vai proceder outra forma de citação. E aí pode ser a citação por AR, por oficial de justiça, por edital, mas já com um pedido de justificativa do porquê do não atendimento da citação eletrônica. E eu imagino que vai acontecer o seguinte, no caso das empresas que não estão cadastradas, a única justificativa possível seria a de que a empresa está no estado do Rio Grande do Sul. Qualquer outra situação, eu entendo que vai haver aplicação de multa para a empresa, que não está cadastrada. Para as demais, podem ter justificativas. Estava no e-mail do contador, o e-mail, e aí você vai ter que pedir para o contador te dar um print da tela, para mostrar que o e-mail do contador, que o contador não avisou, para ver se o juiz não aplica aquela multa de 5%, tá? Então, tem casos que eu entendo que vão ser justificáveis. Agora,
Nesse caso específico do não cadastramento, eu entendo que vai ser a aplicação de multa, até porque no começo vai ser pedagógico a aplicação de multa, né? Então, os juízes vão aplicar a multa para chamar a atenção para a necessidade do cadastramento. Ok, obrigada. Imagina, que isso. Mais colocações, pessoal? Deixa eu ver, eu não sei se a Cíntia já falou. Tinha a Cíntia, a Marina já falou. Patrícia. Boa noite, doutor. Só uma... Boa noite, Patrícia. O senhor falou do prazo, né, que o pessoal não tem dificuldade ali de contar. Quem usa o EPROC, ele já mostra ali o prazo inicial e final. Então já é um caminho ali. Daqui a pouco vai estar tudo no EPROC, né? Mas enquanto a gente estiver nessa fase de transição, né? Por exemplo, agora em São Paulo vai começar o cadastramento, a integração das varas cíveis, né? Os juizados já foram, agora vai começar a integração das varas cíveis. A hora que todo mundo tiver integrado, aí tudo vai ficar mais fácil, né? Sim. Mas até que a gente chegue a esse momento aí, a gente ainda vai penar um pouco. Agora, a minha preocupação maior, Patrícia, eu não sei se você também sente isso, eu não sei se vocês aí usam um desses serviços de recorte, né? OAB, ASP, é que a gente está recebendo uma pluralidade de intimações, né? Porque você recebe a do Diário de Justiça local e depois mais a do Diário de Justiça Nacional eletrônico, né? Então, essa pluralidade faz alguns advogados terem a sensação de que a mesma publicação está sendo feita várias vezes, né? Não, é que, na verdade, ela está sendo feita em mais de um lugar. Tem que sair cancelando. É verdade. E mais, gente? O Hamilton. Só um adendo que tem que tomar cuidado com essa questão de EPROC, porque eu já peguei fórum cadastrando o prazo errado. Esse é um problema. Sabe, doutora Patrícia, eu confesso que, eu não sei se a Cris ainda está aqui, mas eu estou devendo para ela, e aí, pessoal, vocês, quem eventualmente tem interesse, a OAB Lapa tem feito várias oficinas sobre o EPROC, né? Eu confesso que eu não fiz ainda, já vou puxar a minha orelha aqui, eu não fiz, mas eu pretendo fazer a próxima oficina com a Cris assim que possível, né? Então, o pessoal também fique antenado aí nos canais da OAB Lapa, principalmente no Instagram, que a gente divulga lá todos os nossos eventos diretamente pelo Instagram, tá bom? Doutor Hamilton. Boa noite, professor, tudo bem? Obrigado Fala, meu querido, boa noite. Essa semana aconteceu uma coisa bem atípica comigo, né, que eu até compartilhei no grupo da Comissão de Família, mas eu queria ouvir sua opinião. Saiu no DJN, aliás, duas publicações de um processo de segunda instância, né? Uma para manifestar sobre o julgamento virtual e outra para manifestar sobre o interesse em realização de acordo, né? Aí eu fui no processo, não existem essas publicações no processo. Quer dizer, não foi feita a certificação. Ela saiu no DJN, mas no processo não tem nada, né? Aí eu fiz até um balcão virtual, falei, e agora? O que vale? Né? Porque se vocês não deixaram isso disponível no processo, como é que eu vou responder, né? Como é que eu vou atender essa demanda, né? Aí o funcionário do TJ ficou sem graça, às vezes está acontecendo algumas falhas, né? Então, o que eu observei? Que existem falhas ainda acontecendo, então, nesse caso, né, se eu estivesse consultando apenas o processo, e não o DJN, eu não ficaria sabendo, mas quando eu fiz, eu até me manifestei, mas eu falei, não tem como eu me reportar às folhas tais do processo, né? Eu me reportei à publicação que... Agora, é um negócio muito, muito perigoso e grave, né? Porque se eu não tenho uma decisão no processo, como é que tem uma publicação no Diário Oficial, né? Exatamente. Porque, olha uma coisa, e aí, até o doutor, né, fez a colocação, o funcionário ficou sem graça, né? Porque, na realidade, houve uma falha aí, né? Sim. Houve uma falha porque não houve certificação. Eu já peguei 2 casos com ausência de certificação no processo. Tá. E eu não sei se o seu caso foi o mesmo que o meu. Os 2 casos que não tinham certificação,
eram do Diário de Justiça Eletrônica Nacional. Sim. Não Sim. era a ausência de certificação do Diário de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. Era do Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Sim. E Os dois aí, casos porque foram... era um caso que eu confesso que eu perdi o controle do prazo. Saiu a publicação e eu perdi o controle do prazo porque eu deixei de fazer a anotação. E aí eu falei, deixa eu entrar no processo, vou lá olhar na certificação para ver a data. E aí não tinha certificação. Tá. E aí o que eu fiz? Eu usei esse recurso por isso que é legal vocês aí no material, vocês têm, eu deixei o link, né, do Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Eu entrei no diário, fui lá, prolonguei o período de pesquisa, achei a publicação para eu resgatar o controle de prazo lá que eu tinha falhado. Uhum. E outra falha... Os erros, eu acho que estão acontecendo só em relação ao DJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Isso. E outra falha também do ESAGE, eu tive 2 ou 3 processos onde aquela informação que ele manda para o DJN, ele replicou 40 vezes. Então, ele gerou 40 páginas com a mesma informação. E eu fiquei esperando, falei, será que eles vão excluir? Porque, imagina, é uma aberração você ter 40 folhas iguais, né? O sistema ficou gerando páginas ali indevidamente, né? Aí ninguém se manifestou, eu falei, eu vou me manifestar no processo para não perder prazo, né? Mas tem lá 40 folhas iguais, inúteis. Eu não sei se, não a semana passada, a semana retrasada, eu tive várias publicações também no mesmo sentido, replicadas, várias. Sim. E aí até um rapaz que é aluno nosso na faculdade, que trabalha no tribunal, ele falou que eles estavam testando, olha lá, ó, a Natália também está narrando a mesma coisa, né? Ele alegou que eles estão fazendo um teste de um uso de uma ferramenta de inteligência artificial, de comunicação entre o tribunal e o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, e que a ferramenta é que teria replicado, pelo que ele me falou. Dá para entender que foi realmente algo automático, né? Porque ela fica gerando 40 vezes a mesma notificação, só pode ser uma falha sistêmica, né? Exatamente. A doutora Karina também teve o mesmo problema. Ó, aqui a Natália está colocando que ela trabalha no DJE para a empresa. Já aconteceu algumas vezes de chegar em intimação de ação nova, mas não tem senha para poder acessar o processo e muitas vezes, às vezes, está em segredo de justiça. Esse é um problema sério, né? Porque vai ter um limbo aí. Esse limbo não poderia existir, né? Para as empresas que ficarem regularizadas, não vai existir o limbo. Mas para aquelas que não tenham um e-mail específico, o e-mail não esteja no controle da empresa, vai acontecer, né? Sim. Ela vai ter que pedir habilitação para poder saber do que se trata. Exatamente. Olha lá, ó, várias pessoas, Karina, Cleison, também tiveram esse mesmo problema aí de replicar as intimações. Eu acho que aconteceu mesmo, mas então faz sentido aquilo que o aluno narrou, que essa ferramenta de inteligência artificial que eles estão usando para fazer a comunicação é que teria gerado eventualmente alguma falha. Mais alguma colocação, pessoal? Eu vi que a doutora Juliana está querendo digitar lá. É isso? É isso, doutora Juliana? Vamos abrir as câmeras para tirar uma foto? Vamos, pessoal, vamos sim. Vamos, pessoal, abrir as câmeras, mostrar a carinha de vocês aí para a gente tirar uma foto dessa comissão linda, desse professor abençoado aí. Ô, professor, eu tenho que falar, cadê o seu cabelo? Não, você está falando assim, houve um tempo que ele existia, né? Ele existia muito! Você sabe que eu até coloquei no meu Instagram, né, esses dias, na verdade foi uma aluna, que ela foi assistir uma aula antiga minha, que está gravada em vídeo, e aí ela mandou, e era com muito cabelo, né? Isso, e aí eu falei assim, lembro! Eu não reconheço mais essa pessoa. Realmente, eu assustei hoje. Vamos, pessoal, vamos abrir as câmeras aí para a gente fazer uma fotinho? Ó, o Kleber está aqui. Saudação, Kleber, querido Kleber. Valeu, professor. Abraço, boa aula, viu? Ótimo, obrigado. Ó, tirando a fotinho aqui, pessoal.
Vocês também tirem aí. Eu já tirei aqui. Pessoal, Boa, gratidão. não tem problema, pessoal. Quem não pode eventualmente abrir a câmera, não tem nenhum problema. Quero agradecer, então, a presença de todos vocês. Dizer, assim, que é sempre um prazer muito grande poder falar com colegas, né? Dividir espaço com colegas, trocar ideias, né? E eu espero que a gente faça isso cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, quero agradecer. Depois vou colocar o material também lá nos canais da... o Eduardo quer falar. Diga lá, Eduardo. Cadê você, Eduardo? Professor, eu tô em casa, mas olha, 5 filhos não é fácil não, viu? Bicho. Tem um pequenininho aqui que enche o saco. Olha, ó, tá ouvindo? Isso é uma dádiva de Deus, Eduardo. É uma dádiva. Bom, então, gente, muito obrigado. Não vou segurar vocês mais aqui, porque todo mundo deve ter outros compromissos aí. Obrigado e até uma próxima oportunidade, gente. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada, professor. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau.